Senhor não me mandar. Eu quero estar sempre no centro da tua vontade, do teu querer. Oh Pai, pode quebrantar o meu coração, pode encher a minha vida. Fala para Ele, enche o meu coração até transbordar e me usa, Pai. Eu quero, meu Deus, ser cheio, tão cheio que só ache o Senhor dentro do meu coração e nada mais, Pai. Usa, Pai, esse povo, usa essa igreja. Oh, aleluia. Levante as suas mãos. Pai, nós queremos ser usados da maneira que te agrada. Ajuda-nos, Senhor, a permanecer na tua palavra, a permanecer na tua presença, pois o grande desafio, meu Deus, de hoje em dia é esse, é permanecer, é perseverar até o fim, é não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, muito menos voltar atrás. Então ajuda-nos, Pai, para que o nosso coração esteja preparado, como o salmista Davi no Salmo 57, versículo 7 disse: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei, salmodiarei. Pai, quando o nosso coração está preparado, nós cantamos em meio às provas, nós cantamos em meio aos vales, nós cantamos, Senhor, em meio aos desertos, em meio às circunstâncias. Nós não olhamos para as circunstâncias, nós olhamos apenas para o Senhor, para o teu amor, nos inspiramos no Senhor, confiamos no Senhor e vencemos, Pai, as circunstâncias, vencemos os gigantes, vencemos os desafios. Peça para Deus: Deus, me ajuda a permanecer no teu amor, permanecer na tua palavra, permanecer na verdade, pois nada alegra mais o teu coração do que saber, meu Deus, que os teus filhos andam na verdade. Peça para Deus: Deus, me ensina a andar na verdade, me ajuda a andar, Senhor, na luz, me ensina a caminhar na luz, Senhor, e não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, muito menos voltar atrás. Peça para Deus: Deus, fortaleça o meu coração, meu Deus, incendeia o meu coração, me ajuda a te servir com mais fervor, com mais determinação, com mais entusiasmo, com mais fome, com mais sede. Ó Senhor, eu te peço, vem me abraçar, Espírito Santo, venha me envolver, Espírito Santo, venha consolar o meu coração. Ó Espírito de Deus, reveste essa mulher, reveste esse homem, reveste essa pessoa que o inimigo tem atacado ela de todos os lados, e o inimigo tem, Pai, lançado setas, Senhor, de todos os lados, mas o Senhor nos deu o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ó Deus, não temos o que temer, porque o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o seu ajudador, e você não tem que temer o que lhe possa fazer o homem, pois maior é o Senhor que está em ti do que aquele que está no mundo. Oh, aleluia. Levante as suas mãos, diga assim: meu Deus, me ajuda a viver em tua presença, a permanecer na tua presença, na tua palavra, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e muito menos retroceder, pois a alma do Senhor não tem prazer naquele que retrocede. Eu não vou retroceder, mas vou permanecer com Cristo até o fim. Amém? E vamos aplaudir o nosso Deus, que nos ajuda a perseverar até o fim. Amém? Pode sentar. Boa noite.
Sejam bem-vindos, bem-vindas, você que vai acompanhar outro horário também, tem pessoas que vão acompanhar pelas redes sociais, depois eu posto lá, aí pode ser bom dia, boa tarde, boa madrugada, é um prazer também estar com o pessoal de casa que depois vai acompanhar. Tivemos um culto maravilhoso hoje pela manhã, uma palavra muito abençoada, nós estamos estudando os nomes redentores de Deus, hoje é o 4º nome, são 10 nomes que nós vamos estudar e já estamos no 4º nome redentor, daqui a pouco nós vamos a lição de hoje é o Shaddai, mas antes eu quero falar para você de uma palavra que eu falei para o povo de manhã. Nós estamos, pessoal, enfrentando, como o apóstolo Paulo havia tido a visão de Deus, tempos trabalhosos, tempos difíceis, e se você não estiver firme, você vai acabar se deixando afastar. É como eu pregava aqui na sexta-feira, né? Tanta coisa ruim que tem acontecido, tantos escândalos, e tudo isso tem uma estratégia do inimigo. Qual? Nos tirar da presença de Deus, nos tirar da palavra de Deus, nos tirar do jardim de Deus. E nós não podemos dar ouvidos a outras vozes. Nós temos que permanecer ouvindo somente a voz do Senhor. O grande erro de Adão e Eva foi deixar de ouvir o que Deus falou para ouvir o que a serpente falou. Então nós temos que tomar cuidado para não desviar os nossos ouvidos da voz de Deus, porque o mundo aí fora é cheio de muitas vozes, sabe? Um fala uma coisa, outro fala outra, e se você não tomar cuidado, você se deixa levar pelo que os outros falam fora da palavra, e isso vai te levar a ser lançado como Adão e Eva fora do jardim de Deus, fora da comunhão com Deus. Nós temos que permanecer ligados no Senhor e não deixar nada interromper essa comunhão entre nós e o nosso Deus. E o que nos faz ligar em Deus é Jesus. Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é a palavra, você se liga em Deus pela palavra, quando anda na palavra, pensa de acordo com a palavra, fala de acordo com a palavra, vive de acordo com a palavra, é um praticante da palavra de Deus, porque não adianta nada ouvir a palavra e não praticar, a pessoa vai acabar, né, se enganando. Então você peça para Deus: Deus, me ajuda a permanecer, me ajuda a não deixar nada me separar do amor do Senhor que está em Cristo, pois lá em Romanos diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, tem que permanecer na palavra, venha o que vier, se levante o que se levantar, faça um propósito no seu coração: eu vou permanecer em Cristo, porque ele disse que aqueles que estão nele, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Jesus, me ajuda para que nada me afaste, nada me separe do Senhor. Vamos aqui bem rapidinho em 2 Timóteo 3. O Paulo, ele deixou aqui registrado para a igreja, que serve para nós também, a respeito desses tempos trabalhosos, difíceis que nós estamos vivendo hoje, e que temos visto muitas pessoas abandonando a fé, muitas pessoas abandonando a congregação, e não podemos deixar o mesmo acontecer conosco. 2 Timóteo capítulo 3, o versículo 1 em diante, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. É o que nós estamos vendo. As pessoas, ao invés de amar a Deus, elas estão amando mais a elas mesmas do que a Deus, amando mais ao mundo, aos deleites, do que a Deus. Avarentos, aquela pessoa que é apegada aos bens materiais, sabe, que rompe a comunhão com os irmãos, com a família, fica com ódio, briga por causa de bens materiais. Uma coisa é certa: para este mundo viemos sem trazer nada, e dele iremos embora sem levar nada. Nós temos que entender que tudo é de Deus, estamos aqui só de passagem, e temos que aproveitar ao máximo para desfrutar o melhor que Deus nos deu, sem apego aos bens materiais, sem apego às coisas desse mundo. O nosso apego tem que ser somente com o Senhor, amém? Então tem pessoas que deixam às vezes de vir à igreja por causa da avareza. Até conversava com um obreiro, né? Hoje ele é obreiro, mas antes de vir ele dizendo para mim: pastor, não queria ir por causa que eu tinha que dar o dízimo, eu estava fazendo cálculo. É um obreiro que até tem uma vida boa, aí ele: não, eu vou ter que dar tudo isso de dízimo? Ah, não vou não. Quer dizer, quantas pessoas pensam assim? Você pensa que é só ele que pensava assim? Não, muita gente. Muita gente não vem a Cristo, não vem à igreja, não assume um compromisso com Deus por causa disso. Ah, vai ter que dar dízimo, vai ter que dar oferta.
Aí vai faltar. Essa é mentira do diabo, falta nada. A pessoa que é fiel, Deus acrescenta mais. Deus abre as janelas dos céus e derrama bênçãos, que dela advém a maior abastança. Aí continuando, presunçosos, quer dizer, que se acha o que não é. Tem muita gente que se acha o que não é, como os fariseus. Eles se achavam justos, se achavam santos, puros, mas não eram. Jesus disse que eles eram como sepulcro caiado, que pareciam realmente justos diante dos homens. Diante dos homens, de Deus não. O homem vê o que está diante dos olhos, Deus vê o coração. Então a pessoa pode ter até a aparência de justo, pode ter até a aparência de santo, pode ter até a aparência de cristão, de homem de Deus, de mulher de Deus, mas a árvore não se conhece pela aparência, ela se conhece pelos frutos, nem pelos dons. Tem pessoas que têm dons, mas não têm frutos. E o que vai entrar nos céus não são os dons. É tanto que o Senhor diz que muitos vão chegar naquele dia dizendo: Senhor, não profetizamos nós no teu nome? É dom de profetizar. Não curamos nós no teu nome? É dom de curar. Não expulsamos nós demônios no teu nome? É dom de expulsar demônios. É o dom de libertação, um dom de discernimento de espírito. Mas ele vai dizer: eu não te conheço. Quem você é? A pessoa não honrou a Deus. Quer dizer, deixou o achismo tomar conta do coração. Se achou muito ser o que não é. Soberbos, né? Tem gente que é soberba, ela não se dobra diante da palavra, ela não se dobra diante de nada. Ela é aquela pessoa que tem a cabeça formada. Se alguém chegar nela e falar: você está errado, ela não aceita ouvir isso, que está errada. Ela até briga: quem você pensa que é para dizer que eu estou errado? Né? A pessoa então não aceita de jeito algum. Soberbo. Blasfemos. O blasfemo aqui é o que fala contra Deus, fala contra a igreja, fala contra os pastores, fala contra as autoridades. É o blasfemo. Desobedientes a pais e mães. Tudo isso tem acontecido. Quantos filhos? Tem pais que eu já vi que tem medo de falar com os filhos. Tem medo dos filhos. Como é que pode? Olha a que ponto que chegou. Eu sou de uma época que quem tinha medo dos pais eram os filhos. Hoje são os pais que têm medo deles, porque o filho bate de frente, ameaça, faz ameaça, sabe? Que você fala: meu Jesus, que coisa é essa? Ingratos. A pessoa não agradece, sabe, pelo que fazem por ela, pelo que Deus fez por ela, não reconhece. Profanos. O profano aqui é o que não tem respeito com as coisas sagradas. Nós temos que aprender a respeitar, pessoal. Esse momento é um momento sagrado, é um momento da palavra de Deus. Temos que aprender a respeitar. Esses dias eu vi um pregador pregando, aí uma pessoa levantou para fazer não sei o que. Parece que ele estava sendo duro, mas não, ele estava ensinando o povo a ser uma pessoa que respeita o momento da palavra, respeita o culto, aprende a se segurar, a se controlar. Senão às vezes vira mania, né? Na hora errada a pessoa sai. Jesus está falando, a pessoa deixa Jesus falando para fazer sei lá o que, beber água, sei lá, atender telefone. Já vi caso da pessoa atender telefone na hora do culto. O pastor pregando, telefone toca e a pessoa: eu estou no culto. Aí você fala: Jesus, que é isso? Quer dizer, a pessoa não respeita as coisas sagradas, não respeita nenhum ambiente do culto. Então profano é a pessoa que não tem respeito com as coisas sagradas. Pessoa que pega a Bíblia e faz cada coisa, risca a Bíblia, sabe? Não tem respeito nem com a palavra de Deus, não tem respeito com a casa de Deus, faz cada barbaridade, pega, né, como em festas aí mundanas, aí como já vi lá em São Paulo mesmo, quantas vezes, não presencialmente, mas vi através de vídeos, pessoal naquelas festas lá do orgulho LGBT, que arrasta milhões de gente, de jovens lá, fazendo cada barbaridade com o nome de Jesus, brincadeira, chacota, e não dá nada, né? Como o pastor Jaime dizia ontem, debocham de Jesus, debocham dos pastores, debocham das coisas de Deus, mas você não pode orar expulsando a entidade, falando o nome da entidade. Entidade tal, em nome, dá processo. Não porque é intolerância religiosa, mas a intolerância religiosa para os homens aí fora parece que só funciona para um lado, né? Para os cristãos não funciona, só funciona para um lado, que eles querem defender. Então é triste, mas tem acontecido isso. Continuando, versículo 3: sem afeto natural. Temos que entender, Deus não errou na fórmula, Ele fez macho e fêmea, e tem que ser dita a verdade.
O que passa disso é do diabo. E a palavra diz que não herdarão o reino dos céus o que tais práticas têm. Não tem, homem é homem, mulher é mulher, e ponto final. Amém, pessoal? Sem afeto natural. Deus fez a pessoa para ser homem, ela não quer ser homem, não quero ser homem, não quero ser mulher agora. Não dá, pode fazer a transformação que for, vai continuar sendo homem na fórmula, no DNA, porque Deus fez para ser homem, mulher para ser mulher. Sem afeto natural, quer dizer, nega a própria natureza. Irreconciliáveis, tem gente assim. Você quer se reconciliar com a pessoa, porque todos erramos. Como Jesus disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Alguém atirou? Jesus podia ter atirado, porque ele não tinha pecado. Paulo diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. O único que podia ter pegado a pedra e atirado naquela mulher e matado ela, porque foi pego em adultério, e a lei mandava fazer isso, a lei de Moisés. A pessoa que pega em adultério, ela tinha que ser apedrejada. A lei que os homens, haviam feito, melhor dizendo, aí Jesus podia ter apedrejado, mas não. Os homens, cada um deles, deixou a pedrinha no seu lugar e foi embora. Quer dizer, estava um monte de adúltero ali, querendo matar a mulher adúltera. Um monte de adúltero. Só não tinha sido descoberto, mas eram adúlteros. Quem está entendendo? Mas estava lá, apontando o dedo para os outros. Irreconciliáveis. Queria matar a mulher. Mas Jesus mostrou, não é esse caminho. Não podemos seguir o caminho da violência, Jesus, ele reprova na palavra a violência. Eu falei aqui sobre o sem afeto natural, mas não é incentivar ninguém a ter ódio, sabe, dos trans, dos LGBTQI, não sei quantos lá mais, que colocam lá. Não é isso. Você tem que amar todas as pessoas e aprender a respeitar. Mas o que nós não podemos é ficar com medo de falar a verdade, porque o que liberta é a verdade. Amém, pessoal? Com medo de perder a amizade porque está falando a verdade. Mas se eu falar a verdade, essa pessoa não vai gostar de mim. É melhor ela não gostar de você do que Jesus ficar triste com você porque você foi covarde em não falar a verdade para a pessoa. Porque as pessoas não têm medo de falar a verdade delas, que elas acham que é verdade, e de lutar pela verdade delas. Não quer saber se você é cristão, se você vai gostar ou deixar de gostar. Aí você que é cristão não defende o seu peixe no bom sentido, não defende a sua fé. Não temos que ter medo de defender a nossa fé, de jeito algum. Então você vai encontrar pessoas irreconciliáveis, que não quer fazer as pazes. Você quer fazer as pazes com a pessoa, você quer, eu errei, me perdoa. Não quero saber de conversa. Você chega às vezes até com amor, vem aqui, dá um abraço aqui. Não, sai para lá. É que nem eu falei de manhã. Quando era criança, antes de converter, minha mãe se converter, quantas vezes vi minha mãe com raiva de alguém que fez mal para ela, e ela ficou com ódio no coração, com raiva, e dizia assim: eu não quero ver fulano de tal pintado na minha frente, nem de ouro, nem pintado de ouro. Eu prefiro ver o diabo do que essa pessoa. Quer dizer, irreconciliáveis. E às vezes tem cristão que age assim. Não podemos. Se estamos assim, temos que orar a Deus e pedir: Deus, tira essa soberba, tira, Deus, essa dureza do meu coração. Caluniadores, quer dizer, falam coisas que não procedem, não são verdadeiras. Incontinentes. O que é esse incontinentes aqui? Sem controle. Você quer controlar a pessoa, não consegue. O Espírito Santo quer controlar a pessoa, não consegue. A pessoa não se deixa controlar, dominar. Cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados. Obstinados aqui são teimosos. Pessoa teima, mas teima. Você chega a falar assim: eu vi que você fez. Não fiz não, mas eu vi, eu tenho prova. Não foi eu não. Teimoso, não faz isso, está lá fazendo. Orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Quer dizer, é mais amigo das coisas do mundo do que amigo de Deus. Jesus disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Abraão foi chamado de amigo de Deus, porque Deus mandou ele fazer, ele fez. Sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele obedeceu. Deus depois pediu o único filho dele, que era o filho que ele tanto esperou, filho da promessa. Ele obedeceu. Então ele foi chamado amigo de Deus. Não foi em vão que ele recebeu esse título. E nós precisamos de aprender a ser amigos de Deus também. Amém? Se ele nos mandar perdoar, perdoe.
Ah, mas eu tenho dificuldade, pastor, de perdoar. Eu vim de uma família assim, uma família rancorosa, uma família que, sabe, não perdoa, uma família que a cultura que tem é que Deus que perdoa. Eu só desculpo, o perdão é Deus que tem que dar. Quer dizer, são ensinamentos que não é da palavra. Quem disse para você que não tem que perdoar? Jesus ensina a perdoar. Tendo a aparência de piedade. É como eu falei dos judeus, dos escribas e fariseus da época de Jesus. Tinham aparência de santos, tinham aparência de pureza, tinham a aparência de justos, mas nada disso era só aparência. E isso serve de lição para nós. Não podemos apenas ter a aparência de cristão. As pessoas olham para nós, nossa, ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas Deus olha e fala, a mim não engana. De Deus o quê? Que mulher de Deus o quê? Tem cada coisa no coração, tem cada pensamento que aceita. Uma coisa é tentação, outra coisa é você aceitar. Tentações todos temos. Você pode ser tentado a ficar com mágoa de alguém, a se vingar de alguém. Você pode ser tentado a pensar o mal. Você não é responsável pela tentação. Agora você tem que se posicionar. Já você bateu na porta errada. Aqui já tem um morador, já tem um dono. Ele é Jesus, ele é o Espírito Santo. Aqui já tem um rei. Nesse reino é o reino de Deus, é o reino do amor. Aqui não, você não vai entrar. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, você tem que fazer o quê? Se afaste. Porque senão você vai começar a ser igual a pessoa, agir igual a pessoa age, e achar que não tem problema algum. Não, porque meu pastor é assim. Ah, porque o fulano de tal é assim. Mas eu não tenho que ser igual ao meu pastor, nem fulano de tal. Tem que ser igual a Jesus. Jesus não é assim. Eu quero ser igual a Jesus. A minha inspiração é Jesus. Amém? Então, se afasta de pessoas que agem dessa forma. Quer dizer, não haja como elas. Não imite. Não deixe esse espírito entrar em você. E se for você, se afasta de você mesmo. Senhor, tire isso de mim. Faça a oração que o salmista Davi fez. Ele disse, Senhor, quem pode entender os seus próprios erros? É como se ele dissesse assim, Senhor, quem pode se enxergar? Enxergamos os erros dos outros e apontamos, mas não enxergamos os nossos. Aí ele disse, olha a humildade do cidadão, expurga-me tudo os que me são ocultos. Senhor, tem erros em mim que eu não estou enxergando. Eu estou cego para os meus próprios erros. Vejo os dos outros, mas os meus não. Senhor, os erros que tem em mim que eu não vejo, me liberta deles, Senhor. Arranque eles de mim. Expurga, quer dizer expulsa. Expulsa esses erros de mim. Eu não quero viver no erro. Esse tem que ser o nosso desejo e a nossa oração. Amém? Não viver no erro, mas viver sim na presença de Deus, viver em comunhão, ser verdadeiramente piedosos, não apenas ter a aparência de piedade, mas ser verdadeiramente piedosos. Glória a Deus por isso. Agora nós vamos entrar aqui no estudo de hoje. É a quarta lição dos nomes redentores. Segure nas suas mãos, está muito boa essa lição. Quando eu estava preparando ela, meditando um pouco mais aqui, eu até mandei mensagem no grupo, dizendo para as pessoas a importância de estarem aqui hoje. Glória a Deus que você veio. Vamos lá. El Shaddai. El Shaddai ou El Shaddai é um dos nomes em hebraico para Deus, que significa Deus Todo-Poderoso. Aqui já começa a nossa mensagem. Você tem que entender que o seu Deus não é qualquer Deus. O seu Deus é o Deus Todo-Poderoso. Aquilo que é impossível para mim e para você, não é impossível para Deus. Aquilo que é muito difícil para mim e para você, não é muito difícil para Deus. Tem coisas que às vezes na nossa cabeça dá um nó. E agora? Como quando o povo saiu do Egito e aí teve que atravessar o Jordão. Como atravessar o Jordão? Era algo impossível humanamente falando. Por quê? Porque era tempo de cheia e as águas transbordavam. As águas transbordavam pela ribanceira. Se não tivesse enchente, já era difícil, imagina transbordando o rio. Está transbordando, as águas correntes fortes. Aí Deus deu a direção. Olha, manda os sacerdotes na frente, e eles vão chegar lá na beira do rio e vão tocar. Quando a ponta do manto dos sacerdotes tocar lá no rio, o rio vai se abrir e vocês vão passar. E foi o que aconteceu. A mesma coisa quando Moisés estava diante do mar. Eles não sabiam o que fazer. Nem Moisés sabia. E agora? Montanhas ao lado, à frente o mar, atrás o faraó com o exército dele, babando de ódio, para acabar com todo mundo e fazê-los voltar atrás. Aqueles que ele não ia acabar, ele ia voltar para o Egito, para aprisionar novamente. E o povo começou a murmurar.
começou a murmurar. Moisés falou: para de ficar aí falando aí, coisa que vocês não têm que falar. Calai-vos, o Senhor vai dar o livramento. Mas ele não sabia o que fazer, ele estava falando pela fé ali. Aí ele foi clamar a Deus, Deus chamou a atenção dele. Por que você clama a mim? Manda Israel marchar. E você, o que você tem na mão? É a vara, Senhor. Então pega essa vara, estenda ao mar, e o mar vai se abrir. Quer dizer, é o Deus Todo-Poderoso. Como é que pode uma coisa dessa? Tem gente que não acredita, eu acredito, eu creio. É o Deus Todo-Poderoso. Em outro episódio, o povo estava reclamando do maná, porque estava com vontade da comida lá do Egito, das cebolas, das melancias, dos melões e tudo. Aí, queríamos aquelas comidas, dá-nos carne. Aí começou a pedir carne. Aí o Moisés falou: Senhor, onde eu vou arrumar tanta carne para esse povo? Quase 3 milhões de pessoas. Haja carne, hein, pessoal? Seria muita carne. Onde vai arrumar tanta carne para uma multidão daquela? Aí o Moisés ficou sem saber. Deus, onde vai arrumar tanta carne? Aí Deus falou para ele: Moisés, você acha que tem alguma coisa muito difícil para mim? Fez soprar um vento lá no mar e encheu lá, choveu codornizes, carne adoidado, que segundo historiadores dizem, deu metros de carne, em quilômetros de carne, que era muita gente, e o povo comeu até sair carne pelos narizes. É o nosso Deus, é o Todo-Poderoso. Para ele não há nada difícil. Você pode estar diante do deserto, da muralha, de uma situação que você não sabe o que fazer. Você não sabe, mas Deus sabe, porque Ele é o Todo-Poderoso. E se você confiar nele, o mar vai se abrir, a muralha vai cair, e as suas necessidades serão supridas por glórias em Cristo. Quem crê, diga amém. Continuando, nós vamos agora, melhor dizendo, em Gênesis 18, vamos ali, porque fica mais fácil, versículo 9. Olha o que diz, Gênesis 18, versículo 9. E disseram-lhe, aí é quando 3 anjos apareceram para Abraão, em forma de homens, falando para ele que cumpriria a promessa que havia feito de dar a ele um filho. E disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? Eles sabiam, só estava perguntando ali para saber, o que ele ia falar. E ele disse, ei-la, aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Quer dizer, além de ser estéril, já estava velha. Quer dizer, o que estava difícil ficou mais difícil. Mas lembra o que eu falei? Aquilo que é difícil para mim não é para Deus, para você não é para Deus. É muito difícil, é complicado para mim, mas para Deus é simples e descomplicado, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que Ele sabe o que fazer. Ainda que eu não sei que você não saiba, Ele sabe, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo. Aí diz mais, assim pois riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite, prazer, depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho? Olha o pensamento de Sara, e às vezes é o nosso. Pastor, como que eu vou crer? Estou 20 anos na igreja orando pela salvação da minha família, até hoje não veio. Agora depois de 20 anos eles vão vir. Você tem que crer, se Deus prometeu Ele vai fazer. Não é no meu tempo nem no seu, é no tempo de Deus. Nós temos problemas com o tempo, Deus não. Para Ele 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Deus é eterno. Então nós temos que crer que Ele vai fazer. Pastor, já orei tanto para prosperar na vida, a vida inteira eu não prosperei, agora depois de tanto tempo eu vou prosperar. Tem que crer, se Ele prometeu Ele vai fazer. Ele é Todo-Poderoso, não importa a sua idade, não importa o que você tem enfrentado até aqui, Ele vai fazer. E disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Deus perguntou, não entendi por que Sara deu risada. Ela acha que para mim tem alguma coisa difícil? Foi Ele que falou, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Tem alguma coisa difícil para mim por acaso? Ao tempo determinado, quer dizer, não é no meu nem no seu. Temos que aprender isso. Não adianta querer ser apressadinho, tem que saber esperar. Se aquieta, acalma o teu coração e creia que Deus prometeu, Ele vai fazer. Abraão creu. Se você ler, não dá tempo agora, Romanos 4, do 17 em diante, vai falar dessa promessa que Deus cumpriu na vida de Abraão.
Ele não enfraqueceu na fé. Ele creu contra a esperança. Ele creu que assim como Deus tinha dito, Deus faria. Ele não duvidou, diz a palavra ali, da promessa de Deus por incredulidade, mas cria que aquele que havia prometido era poderoso para fazer, e fez. Deus fez e vai fazer na sua vida também, se você crer. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida. É aqui, é em vida. Tem gente que acha que só vai ser feliz lá, né? Lá vai ser melhor ainda, mas tem que ser bom aqui também. Você não pode passar por essa vida sem desfrutar do melhor de Deus, porque está escrito, é promessa dele, Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? O bem dessa terra, o melhor dessa terra, em nome do Senhor Jesus, amém? Se a senhora quiser água, vó, se a senhora quiser água, pode ir lá, tá bom? Eu falei de respeito, mas não tem nada. A senhora é vozinha, tá bom então. Porque às vezes a pessoa acha assim, o pastor falou que é falta de respeito, eu vou ficar grudado aqui no banco, vou ler. Não, se precisar vai, pelo amor de Deus, né? Assim também não. Tem coisa que nem tudo é falta de respeito, né? Deixa eu explicar certinho aqui, porque você não, tem coisa que se você não detalhar, as pessoas te veem até como um monstro, né? Nossa, o pastor é um monstro, ele proibiu as pessoas de levantar. Não é isso. Tem gente que às vezes você vê que a pessoa não tem disciplina. Estou falando desses casos, estou falando de casos que a pessoa realmente necessita, não. Eu entendo muito bem, tá bom? Então voltando aqui, é nesse tempo da vida, não é só lá, aqui também. Você tem que reinar em terra. Aqui na terra Deus te deu vida e vida com abundância. Não aceite viver mal, não aceite morar mal, não aceite viver em meio à confusão dentro da sua casa. Tem que haver paz. Tem que haver o melhor de Deus para você, para os seus filhos, para toda a sua família. Deus quer a sua felicidade. Deus quer cumprir as promessas na sua vida e realizar os desejos do seu coração. Amém? Fazendo mais abundantemente além do que você tem pedido ou pensado. E diz então ali: tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Deus não muda, ele prometeu, ele faz. E Sara negou, dizendo: não me ri, porque porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. Sara, você quer me enganar, Sara? Você riu sim, que eu vi. E levantaram-se aqueles varões dali, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. E chegou o tempo determinado, e Deus cumpriu. Está no capítulo 21, versículo 1. Coloque aí para mim, olha que coisa bonita. Gênesis 21, versículo 1. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito. Deus te disse: pode aguardar, que ele vai vir. Ele virá, ele visitará você. Ele visitou Sara, mas visitou Ana também, que era estéril. Era uma mulher triste, amargurada, atribulada, mas derramou a alma perante o Senhor, e Deus concedeu a petição dela. Deus cumpriu, Deus visitou ela também dando a bênção. E diz mais: como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado. Guarda isso, ao tempo determinado, é o tempo de Deus, não é o seu nem o meu, que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão de quantos anos? Como é que pode, né? Imagina, você vê um senhor de 100 anos, uma senhora de quase 100 anos também, que Sara tinha 90. Imagina uma senhora de 90 anos. Que é isso? Você até se assusta, né? É um bebê, ué. Deus me prometeu. Uma vida toda, você não era estéril? Era, mas Deus falou que ia me dar, chegou o tempo, está aqui, ó. Não, é nada, até toca. É verdade, aí a criança mexe, dá até um chute, né, na mão da pessoa. Aí diz mais aqui: e disse Sara: Deus me tem feito riso. Deus não quer você sofrendo, chorando, triste, quer você alegre, sorrindo, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? Quem diria?
É o que Deus quer fazer na sua vida, coisas que as pessoas vão dizer: nossa, quem diria, hein? Quem diria que você se tornaria essa pessoa? Que o seu filho se tornaria esse homem? Que a sua filha se tornaria essa mulher? Quem diria? Que você vivia naquela pobreza, naquela miséria danada, está agora nessa prosperidade, nessa fartura, nessa abundância, ajudando. Quem diria? Você que era mão fechada, olha, se era mão fechada, não abria para nada, agora até essa pessoa generosa, ajudando todo mundo. Quem diria, hein? É o que Deus vai fazer. Ele é o Todo-Poderoso. Continuando aqui no estudo, foi assim que Deus se apresentou para o ainda então Abrão. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Reticências, porque diz lá ainda mais: anda na minha presença e ser perfeito. Está lá em Gênesis 17, versículo 1. Então, Todo-Poderoso pode se ler El Shaddai. A palavra Shaddai vem de Shad, mama, seio, úbero, expressa a ideia de fartura, fertilidade, abundância, ternura, carinho, amor. É o leite materno que alimenta a criança. Hamilton VP Shaddai, em Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento. Aí aqui você vai ver, eu vou te mostrar em Gênesis 18, que Abraão tinha essa fartura, que El Shaddai havia dado a ele. Volte lá, Gênesis 18, versículo 1, nós lemos do 9 ao 18, agora eu vou ler para você do 1 ao 8. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mane, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo-os correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra, e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram assim: faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E eles estavam em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Você vê essa fartura, essa abundância. E Deus quer que você tenha essa fartura e essa abundância. Jeremias 2, coloque aí também, versículo 7. Jeremias 2, versículos 7 e 8. E vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra. Tem gente que tem esse orgulho, né? É meu, a terra é minha, dá até o nome, né, deles para as terras, para as casas, para as ruas, para os campos. No Salmo fala isso, né? Mas na verdade é como eu disse lá no início: para este mundo viemos sem nada, e quando formos embora daqui não levaremos nada. Tudo é de Deus. Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Dele é a terra e toda a sua plenitude. Quem manda é Ele. Não é presidente dos Estados Unidos, da Rússia. É Ele que manda. Ele tem o controle nas mãos. Amém? Não cai uma folha da árvore se Ele não mandar. Ah, pastor, mas o senhor não sabe que o arsenal que eles fizeram aí, de bomba atômica, olha, tem o poder de destruir a terra 7 vezes em 15 minutos. É verdade, eu sei. O arsenal é poderoso mesmo. Mas eles não vão fazer isso enquanto Deus não autorizar, não permitir. Nada acontece, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Então eles contaminaram a terra de Deus. E a minha herança, e da minha herança fizeste uma abominação. Eu quero falar com você, o versículo, vamos só ficar no 7 aqui mesmo. Coloca o 7, volta lá. É uma terra fértil, para você comer o fruto e o seu bem.
Se você depois ler, não dá para ler agora que o tempo é curto, Deuteronômio 8, você vai entender melhor. Deus fala ali da terra prometida, terra boa, larga, que mana leite e mel. Aí diz que o povo ia ter fartura, ia comer o pão sem escassez, o povo ia edificar boas casas, o povo, tudo que eles tinham ia multiplicar o ouro, a prata e tudo que eles têm. Aí Deus alertou: olha, quando tudo isso acontecer, vocês verem toda essa fartura, essa abundância, não deixa o orgulho entrar no coração de vocês e vocês se esqueçam de mim. Vocês se lembrem que eu tirei vocês lá do Egito, que eu conduzi vocês pelo deserto, que isso tudo veio das minhas mãos. Tem gente que deixa o orgulho entrar no coração, né? A soberba. Foi o meu poder, a minha força, a minha sabedoria. Não, foi Deus que te deu. Foi Deus que te deu saúde, sabedoria, força, vida, para você adquirir tudo que você conquistou. E Ele quer te dar muito mais, porque Ele é o Shaddai. Amém? À medida que você honra Ele, oferece a Ele, glorifica a Ele, Ele acrescenta mais para você. Continuando, aqui no estudo. Consegue compreender melhor? El Shaddai seria para o Filho de Deus o que o leite materno é para um bebê recém-nascido. Ou seja, tudo que ele precisa para o seu melhor desenvolvimento. Tudo que nós precisamos é só disso, de Deus. Tem gente que acha que é da casa, do carro, isso vem depois de Deus. Tem gente que coloca a esperança dela, sabe, em coisa errada. Não, pastor, sabe, eu vou ser realmente uma pessoa feliz e realizada quando eu casar, quando eu tiver um filho. Quando eu comprar a minha casa, meu carro. Não, você vai ser feliz quando você aprender que Deus é o tudo na sua vida. Deus é suficiente. Deus é tudo que você precisa para ser uma pessoa completa. Aí diz mais: alguém já presenciou um recém-nascido comendo uma boa feijoada para sustentá-lo, ou tendo que tomar um caldo de mocotó? Já viu? Não. Na verdade, nem de água o recém-nascido precisa, a não ser o leite materno, que é para ele El Shaddai, tudo o que ele precisa. Quer dizer, tudo que eu preciso, o que você precisa é desse leite. Coloca para mim aí, primeira carta de Pedro capítulo 2. Primeira carta de Pedro capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz: deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, tem tradução que diz ardentemente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades o quê? Crescendo. Então essa palavra que você tem que desejar ardentemente, como a criança recém-nascida. Quem já teve? Quem tem criança aqui, teve bebê em casa? Quem já teve? Quem já deu de mamar? As mulheres aqui. Homem não, né? Quem dá mulher de mamar é mulher. A não ser que o homem brinca, né? Tem pai que é brincalhão, fica brincando com a criança, né? Coitado da criança. Pode até mamar, mas não sai nada, só sai da mamãe, né? Mas acontece ali da criança, pega com tanta força, o bico que parece que vai arrancar fora. Verdade ou não é? É com vontade. Quer dizer, é essa vontade que nós temos que ter da palavra de Deus, porque é ela que vai nos dar o crescimento. A palavra não falsificada, porque tem muita falsificação aí da palavra. É a palavra verdadeira. A palavra verdadeira que salva, que liberta, que abre os olhos dos cegos. Hebreus capítulo 5, o versículo 12, diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos torneis a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é o quê? Menino. Pastor, mas aí está contradizendo. Não, você tem que saber entender. Aquela primeira parte que nós vemos em 1 Pedro, o menino recém-nascido ali, Deus está mostrando ali para mim e para você a fome que nós temos que ter de Deus, a dependência de Deus. Um tempo atrás, tem pouco tempo, minha esposa foi viajar para São Paulo, e aí o Leonardo ficou comigo, que ele está estudando, e aí teve um dia que nós fomos para casa, e aí chegou lá no apartamento e falou: pai, eu vou na quadra brincar com os meninos. Tá bom. Quando chega lá, ele geralmente, quando chega, ele fica tão ansioso para ir brincar, que às vezes nem para o carro direito no estacionamento, ele já quer sair correndo. Aí foi praticamente o que ele fez nesse dia. Só que eu lembrei, quando ele saiu, não deu nem tempo de avisar, eu lembrei que eu tinha esquecido de ir no banco.
Aí eu não avisei ele, falei, vai estar na quadra mesmo, eu vou lá rapidinho, vai dar tempo. Aí fui, meu Deus do céu, quando eu chego, tá a vizinha lá, parada. O seu filho está desesperado. Ele está lá, o meu filho está com ele, está desesperado, porque ele achou que você sumiu. Aí, coitadinho, ele chega assim, deu dó. Eu lembro até hoje, pai, eu achei que você tinha sumido, pai. Mas o que é isso? A dependência. É a dependência. Você tem que entender que você é dependente de Deus. Jesus disse, quando as crianças foram chegar até Jesus, e os discípulos quiseram impedir, Jesus falou, não impeça, porque de tais é o reino dos céus. Em outra parte, Jesus falou, se você não se tornar como essa criança, você não entra no reino do céu. Mas Jesus não está dizendo de se tornar como criança na maturidade, não, mas sim na dependência, na inocência, na pureza, porque criança é assim, você briga com ela agora, você pode falar um monte, você pode destratar a criança, não que seja certo, o exemplo que eu estou dando, você pode humilhar a criança, daqui a pouco ela está como? Beijando você, abraçando você, é ou não é? Mas vai fazer muito menos com um adulto para você ver. Nunca mais olhar na tua cara. Mas toma um ranço de você, um ódio, que é como eu disse no início. Quer ver o diabo, mas não quer ver você na frente dela. Começa a falar mal de você para todo mundo, caluniar você. Você se torna um monstro para a pessoa. Quer dizer, como vai entrar no céu desse jeito? Então a dependência ali, a criança que nós vimos, que tem essa vontade do leite materno não falsificado, é a dependência, é o início, que a pessoa tem que ter a sede, mas ela vai crescendo, e aí a pessoa tem que crescer e tem que se alimentar cada dia mais de coisas mais fortes na palavra, tem que se aprofundar, querer se aprofundar. Tem gente que às vezes não quer, está conformado no raso, né? Não, tem que ir além. Deus quer que você vá além. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Quer dizer, você vai crescendo, 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 que chega um ponto que você vai conseguir entender o bem e o mal, a sua visão vai se abrir. A criança às vezes não tem ainda esse discernimento. Voltando aqui para o estudo. Acredito que quando o Senhor se expressou dessa forma para Abrão, fosse isso que ele quis que Abrão entendesse: eu sou tudo o que você precisa, eu sou suficiente para a sua vida, não precisa de mais nada. Diga: Deus é tudo o que eu preciso, Ele é suficiente para a minha vida, eu não preciso de mais nada além de Deus. Nós temos que entender isso, pessoal. Ele é tudo, Ele é suficiente, não precisamos de mais nada além dele. Talvez alguns estejam colocando um filho, um emprego, um cargo, uma igreja, no caso de um pastor, como tudo o que ele precisa, acreditando que essas sejam as coisas que não podem lhes faltar. Mas a verdade é, o que não pode nos faltar é a presença de Deus. Nós temos que, como o meu filho, né? Quando não viu ali, achou que eu tinha sumido, passou tanta coisa na cabeça dele, cadê meu pai, me abandonou, né? Meu Deus, eu não posso viver sem a tua presença. Aquele desespero é isso. Poxa, e agora o que eu vou fazer da minha vida? Tem pessoas que perdem a presença de Deus, que se afasta de Deus e nem percebe. Devia entrar em desespero, misericórdia, Senhor. Eu não posso viver sem ti de jeito algum. Voltando, talvez Abrão estivesse fazendo da espera daquele milagre, o de ser pai, tudo o que ele precisava. Cuidado para você não fazer o mesmo. Aí você vai ficar, sabe como? Infeliz, triste, chateado. Se você ler o capítulo 15 de Gênesis, você vai ver que a espera faz o Abraão chegar um momento que ele fica ali até meio chateado com Deus. Quando Deus chega e fala com ele, que era o galardão dele, o início de Gênesis 15, coloca aí para mim, por favor. Vamos só ver o início aqui, você vai ver. Deus mostra exatamente isso daqui para Abraão, porque o Abraão estava como se querendo inverter as coisas, colocando o filho como o grandíssimo galardão. E Deus mostrou: não, quem é seu galardão sou eu, não é seu filho não. O seu grandíssimo galardão sou eu, Abraão, não é as coisas desse mundo não. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Tem tradução que diz: o teu galardão vai ser grandíssimo. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me has de dar? Você vê a chateação aí. Ele faz uma pergunta a Deus: o Senhor vai me dar?
pois ando sem filhos. Quer dizer, o Senhor falou que ia me dar filho, não deu. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tem dado semente. Eis que me não tens dado semente. E eis que um nascido na minha casa será um herdeiro. A bobeira que ele estava falando. Começou a falar coisas que não tinha nada a ver com o que Deus falou. Aí Deus deu a chamada nele. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será teu herdeiro. Quem falou isso para você? Foi eu? Você ouviu isso dos meus lábios? Ou é coisa da sua cabeça? Ou alguém que está aí buzinando na sua orelha, ele está dando atenção mais do que a minha voz? Mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Foi o que eu te falei, que vai sair de você, da sua esposa, não é mais de ninguém. Aí você vê ainda mais para frente que Abraão, ele comete um erro. Chateação, Sara tá meio chateada. Deus não me dá filho. Faz o seguinte, pega a minha serva aí, tem filho com ela, vai. Esse negócio aí de Deus aí, Deus vai dar. A pessoa deixa, né, a inquietação tomar conta e começa a fazer coisa errada. Aí veio Ismael. Ismael não era filho da promessa. Sabia que Ismael é filho do pai dos árabes? Essa guerra que há entre judeus e árabes até hoje. Olha o erro. O erro do homem aí causa problema até hoje. Você não sabe, um erro que você comete, o problema que pode causar na sua vida, e durar muito, e causar prejuízos até mesmo em outras gerações. Continuando, voltando aqui para a lição. Entenda, nem mesmo um milagre é tudo o que você precisa, mas aquele que faz os milagres, sim, ele é tudo que você precisa. Eu gosto muito de uma passagem que Natã vem repreender o Davi. Davi adulterou com Batseba e não tinha necessidade de ter feito o que ele fez. Não tinha, de jeito algum. Deus deu tudo o que ele precisava e muito mais. Quem era Davi? Davi não era ninguém. A possibilidade de Davi ser rei, aos olhos humanos, sabe qual que era? 1 milhão de zero. Não tinha. Aos olhos humanos era impossível. Essa é a realidade. E Deus fez ele se tornar rei, e deu tudo o que ele precisava e muito mais. Segundo Samuel 12, coloca aí por favor, versículo 7. Segundo Samuel 12, versículo 7. Então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul. Saul procurava Davi para tirar a vida dele, como um cão caça uma pulga. E Deus escondeu, não permitiu. E te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Davi, eu só quero lembrar para você que você não era nada, e eu fiz isso para você, fiz aquilo, te dei isso, te dei aquilo, te dei fama, te dei honra, te dei servos, te dei servas, te dei poder. Se você acha que é pouco, Davi, tudo o que eu fiz, era só você pedir que eu te daria mais, não precisava você procurar fora, não. É um recado para nós. A pessoa vai procurar fora de Deus a felicidade. E Deus tem tudo, Ele é completo. O nosso Deus é completo, Ele não tem falta de nada, amém? Continuando aqui. O homem muitas vezes custa reconhecer sua dependência de Deus. João 15, versículo 5 diz no finalzinho: sem mim nada podereis fazer. Agora Colossenses, eu vou pedir para colocar o capítulo 1, versículo 16 e 17, porque isso daqui é tremendo. Vamos ver, vai lá. Primeiro Colossenses, desculpa, eu falei outra coisa. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque nele em Jesus foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Não é nosso não, é tudo dele. Olha que coisa tremenda. E Ele é antes de todas as coisas. Será que é? Para mim e para você? Ou será que outras coisas vêm antes dele na nossa vida? É como nós vimos aqui, na parte aqui, tem uma parte da mensagem que chama a nossa atenção. Talvez alguns estejam colocando um filho. Talvez você está colocando o seu filho antes de Deus, antes de Jesus. Um emprego, um cargo, um sonho, um projeto. Está errado. Coloque ele, coloque o reino dele.
A palavra ensina isso: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ele é antes de todas as coisas. O Senhor me ensina a colocar o Senhor antes de tudo, antes de mim mesmo. Ensina a colocar as tuas vontades antes das minhas vontades. Aí dá certo, aí vai bem, aí prospera, aí você tem resposta. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, é por Ele. Tudo que existe, tudo que ainda se mantém de pé, é por causa dEle. Continuando aqui no estudo: por isso pode acabar sendo levado para um deserto, uma situação que lhe foge ao controle. Diga-me, para que serve o seu dinheiro, fama, cargo num deserto? Já pensou? Para que serve? Onde não há nada senão sol escaldante, sede e fome, você precisará daquele que é mais do que o suficiente. O dinheiro não vai ser nada lá no deserto, outras coisas não será nada, mas ele será. Porque quando o povo estava no deserto, no sol escaldante, ele era nuvem, que servia como um ar-condicionado para não queimar o povo. E na noite era muito frio, ele era o aquecedor, que aquecia o povo não morrer de frio. Ele era tudo: a água que saciava a sede do povo, o pão que matava a fome do povo, a roupa que confortava o povo. Amém? Então ele é tudo, e o povo não entendeu isso. Aí ficou querendo voltar para o Egito, com saudade do Egito. Deus querendo tirar a dependência que eles tinham do mundo, e eles, se achando dependente. Não, é o Egito. Que Egito? A nossa dependência é Deus, não é o mundo não. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então, às vezes Deus permite passarmos por situações para saber o que tem no nosso coração, se vamos permanecer firmes com Ele, na casa dEle, na presença dEle, ou se vamos fazer como muitos, pular fora, sair ainda falando mal. E te humilhou, e te deixou ter fome. Entenda aqui, você tem que saber entender, o povo não passou fome não, tá? É que Deus não deu para eles aquilo que eles queriam: melão, cebola, melancia, as comidas do Egito, que Deus estava, como se faz com a criança, desmamando eles, e querendo dar um alimento diferente, para eles crescerem espiritualmente. Mas coitados, não cresceram. Por isso que muitos morreram no deserto, porque não se desapegaram do Egito, ficaram na dependência do Egito e deixaram de se apegar a Deus e depender de Deus. E te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8, até falei para você depois ler lá, que fala sobre a fartura, a abundância e tudo, versículos 2 e 3. Na nossa caminhada pode acontecer que o insuficiente nos falte: dinheiro, reconhecimento, fama, emprego, ou mesmo saúde. Às vezes acontece algumas coisas na nossa vida que nós não entendemos o porquê, e nessa hora nós temos que saber: eu tenho Deus. Mas eu não tenho dinheiro, mas eu tenho Deus. Eu não tenho saúde, como Jó, perdeu tudo, mas eu tenho Deus. Eu sei que meu Redentor vive, e Ele vai se levantar por mim, Ele vai virar o meu cativeiro. Nenhum dos pensamentos dele pode ser impedido. Ele tudo pode. Lembra o que o Jó falou? Todo poderoso. Eu bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. E Deus virou o cativeiro dele. E Deus deu abundância para ele. Foi El Shaddai para ele. E vai ser para você também. Amém? Mas que jamais nos falte o que é mais que suficiente: Deus. Deus é mais que suficiente. Diga glória a Deus. E vamos aplaudir o nosso Deus que é poderoso. Aleluia.